Cena 0. Você já pensou que a sua vida poderia ser um filme e que todos em sua volta poderiam ser atores? Essa é a premissa do filme O Show de Truman, O Show da Vida, comédia estrelada por Jim Carrey. No filme, Truman é um cidadão pacato, casado, que tem um grande amigo de infância e a história triste de testemunhar a morte do pai por afogamento em águas costeiras, o que lhe causou um trauma. Enquanto Truman vive a sua vida simples e tranquila, milhões de espectadores o acompanham por telas de TV espalhadas pelo mundo todo. Sim, Truman é um personagem involuntário de um reality show. Caso não tenha assistido a esse belo filme, recomendo que assista, pois ele é um dos filmes mais inspiradores que já vi e que podem nos sacudir, chamando a nossa atenção para o fato de nós deixarmos que outros dirijam nossas vidas, permitindo que o cenário imponha as nossas ações e aceitando um roteiro que não foi escrito por nós. É sobre isso que vamos conversar ao longo desse livro, sobre a falta de autogoverno na sua vida e que, talvez, você nem tenha pensado que esse papel assumido por você não é a sua verdadeira natureza. Ao longo desse livro, usarei muitas das minhas experiências e conhecimentos para ajudar você a entender que você não precisa aceitar esse papel que escolheram para você, que você pode recusar o atual roteiro que escreveram por você e pelo qual você tem se guiado ao longo da vida. Com isso, não importa qual o papel que você esteja representando nesse momento, nem o cenário que está. Você pode verificar de perto cada linha do roteiro da sua vida financeira e perceber o que está funcionando e o que não deveria estar ali. Desse modo, se as cenas que têm se repetido na sua vida não estiverem contribuindo para a sua felicidade, chegou a hora de improvisar, gritar a palavra usada por diretores para encerrar uma cena e reescrever o roteiro. Um roteiro onde, mais do que protagonista, você é quem o escreve e também quem dirige o filme. Por isso, para iniciar a nossa conversa de modo que você não perca nenhum detalhe, peço que se concentre na leitura, sem pressa, e que se dedique a praticar tudo o que aprender aqui. Permita-me agora discorrer sobre alguns dos conceitos relacionados à nossa analogia chamada filme da vida financeira. Roteiro. A maioria dos conceitos em cinema são largamente conhecidos, seja por meio de notícias, entrevistas ou mesmo conversas entre pessoas de todas as origens e credos. Exemplo disso é o roteiro de cinema. Em cinema, o roteiro é um documento escrito que é usado como um guia por cineastas que farão um filme. É a partir dele que se tomam a maioria das decisões, como as decisões sobre objetos de cena, direção de arte, iluminação, direção de fotografia, falas dos personagens, diálogos, trilha sonora e efeitos sonoros, direção de som, escolha de atores, direção de atores, as roupas que as personagens usarão, figurino, quais cenas serão escolhidas e quais cenas serão descartadas, montagem e edição, entre outros que deverão contribuir para um produto filme de qualidade. Você deve se lembrar de um momento em que você se preparou para ter uma conversa importante com alguém ou mesmo fazer uma entrevista. Você imaginou o lugar, as pessoas envolvidas, as suas falas e as da outra pessoa, as suas respostas, a maneira como você deveria se vestir, o tempo que isso tudo levou nessa atividade imaginativa, que pode ter durado poucos segundos. Você criou um roteiro. Mas será que você faz esse roteiro imaginário para tudo na sua vida? Acredito que não. Construir um roteiro para cada uma das atividades que exercemos na nossa rotina seria sobrecarregar o cérebro, de modo que se tornaria mais prejudicial do que benéfico. Sendo assim, por que estamos o tempo todo seguindo uma espécie de roteiro, como se estivéssemos atuando dentro de um filme, o filme da nossa vida? Porque estamos, de fato, seguindo um roteiro que já foi dado como versão final. Isso faz com que você não perca tempo escolhendo ou mudando o seu estilo de roupas, figurino, os locais que frequenta, cenários, os livros que decide ler, os filmes a que decidiu assistir, características psicológicas do personagem, entre inúmeras outras atividades, as quais executamos no modo piloto automático. Estamos apenas seguindo o roteiro. Esse roteiro, naturalmente,
deve passar uma ideia e contar uma história. Chamamos isso de conceito e escrevemos um documento com o resumo da história, que deve guiar a escrita do roteiro. Este documento é chamado de argumento. No argumento, encontramos a visão geral do filme e também o que chamamos de premissa. A premissa é o que está por trás da história. É o que emergirá conforme a trama vai se desenvolvendo. A premissa tem o poder de fundamentar e de moldar toda a história, porque ela é nada mais do que o ponto de partida do argumento, que será usado para construir um resumo de todas as cenas que chamamos de escaleta. E daí desenvolvemos o roteiro propriamente dito, que passará por tratamentos, revisões e ajustes, até chegar à sua versão final. E, assim, teremos um guia que nos permitirá seguir sem que seja preciso gastar energia mental para sabermos o que fazer. Vamos ilustrar este conceito com uma cena completa em que um vendedor de carro fecha um grande negócio e decide dar a boa notícia à esposa por telefone, enquanto dirige de volta para casa. Cabeçalho, cena 7, 2 pontos, externo, noite, Avenida Brasil. Vendedor para no sinaleiro e decide ligar para sua esposa. Vendedor: oi amor, se prepara para a gente jantar fora. Eu fechei o negócio do ano. Esposa pelo telefone: verdade amor, que tudo, vem logo pra gente comemorar. Eu tô te esperando. Motoristas buzinam, apressando o vendedor porque o sinal está verde. Vendedor pragueja, motorista da frente freia bruscamente devido a um pedestre. Celular cai da mão do vendedor e este bate o carro no veículo da frente. Corta para a cena 8. Mais do que apenas imaginar a cena que você acabou de ler, quero que você reflita sobre o evento narrado ali, e que poderia acontecer com qualquer pessoa em contextos diferentes. Quero que você observe a essência da ocorrência. Mais precisamente, quero que você perceba que o vendedor fechou um grande negócio, o que lhe rendeu um bom dinheiro, mas que será subtraído pelos custos da reparação do dano causado ao próprio carro e ao carro da outra pessoa. É como se uma torneira tivesse sido aberta e quase imediatamente mais um ralo tivesse se aberto debaixo daquele fluxo de água. Você já ouviu histórias semelhantes? Já passou por casos parecidos, ainda que em contextos distintos? Vamos manter a atenção nesses aspectos que estão entre os mais importantes que discutiremos ao longo do livro. Mas por enquanto, continuemos com os conceitos que serão empregados ao longo do texto para que a sua familiaridade com eles ajudem na compreensão da nossa analogia. Escaleta. Quando vemos um filme, podemos descobrir facilmente elementos do roteiro, como a quantidade de planos e os enquadramentos escolhidos. Se você tiver um roteiro em mãos, pode rapidamente rascunhar uma escaleta, que poderá se parecer bastante com a escaleta original e que serviu de degrau para o roteiro. É na escaleta que você encontra os resumos de cada cena, sem os diálogos e outros detalhes, mas que servem para imaginar o desenrolar da cena de uma maneira dinâmica, fluida. Da mesma forma, na sua vida, você pode resumir cenas, como as cenas que mostram você indo à escola, sua atuação em sala de aula, suas interações com amigos e familiares, os encontros de família, os momentos no trabalho e até algum desentendimento com alguém. O que você viveu seguiu um roteiro. O conjunto dos resumos de cada cena vivida compõe a escaleta do roteiro da sua vida. Para ilustrar, a cena 7 dada apareceria na escaleta como cena 7, 2 pontos, vendedor liga para a esposa enquanto está dirigindo e bate o carro. Note que aí não temos diálogos, nem detalhes sobre a motivação da ligação ou como foi abatido. No entanto, o essencial da cena está presente. Ele usa o telefone enquanto dirige, se envolve em um acidente. Argumento. Pela leitura do roteiro, podemos inferir o argumento, que, como disse, é um resumo da história. No argumento,
tomamos conhecimento do conflito e das personagens que estarão envolvidas nele, além de saber como esse conflito será resolvido. Portanto, encontraremos no argumento as características das personagens, um resumo das cenas mais importantes, as relações entre personagens, entre outros detalhes. Usando como exemplo a cena 7 no argumento, ela apareceria com mais detalhes, tomando uma forma que se aproxima mais da escrita literária. Veja como ela poderia aparecer. Um vendedor fecha um grande negócio no final de seu turno de trabalho. No caminho para casa, empolgado e ansioso para dar a boa nova à sua esposa, ele decide ligar para ela, ao parar em um sinal semafórico. Quando o sinal se torna verde, alguém buzina logo atrás do carro do vendedor, que derruba o celular e sai apressado. O veículo à sua frente é freado bruscamente devido à passagem de um pedestre, e o vendedor acaba batendo na traseira desse outro veículo. Perceba a diferença entre o que temos na cena 7 e o que lemos no respectivo argumento. Embora o argumento seja um resumo da história, as principais cenas são descritas de forma muito parecida com o que veríamos em um romance comum. No entanto, quero chamar a sua atenção para algo mais profundo, o que conduz a história de modo que cada cena tenha a sua razão de ser. Cada personagem tenha de aparecer na cena em que apareceu e sumir na cena em que sumiu. Ou seja, aquilo que governa o desenvolvimento da história. E não importa o que aconteça no meio, isso vai levar a história para o final definido ali. Enredo, também chamado de storyline. O enredo dita o que vai acontecer no começo, ponto de partida, no meio, como vai se desenvolver, e no fim, ponto final da história. Logo, o enredo governa a história. Ainda que os eventos apontem para um lado, algo acontece que o faz retroceder e pegar a direção definida no enredo. Repare no poder que tem o enredo. Tudo deve colaborar de alguma forma para que se cumpra o enredo. Ele funciona como uma profecia infalível, conectando cenários, personagens, acontecimentos, levando a história para o que foi determinado pelo enredo. Permita-me ilustrar com alguns enredos. Um vendedor luta para manter sua família com o mínimo de dignidade, mas diversos eventos o levarão à ruína financeira. Uma jovem estudante tem o sonho de se formar e viver uma vida tranquila, mas sua dívida com o financiamento de estudos a faz entrar em colapso financeiro quando terminou o curso e não conseguiu nenhum emprego em sua área. Um rapaz sonhador quer se tornar um astro da música sertaneja, mas seus pais são contra e ele termina seus dias em um escritório poeirento de uma repartição pública. Uma mulher recém-divorciada ganha na loteria e começa a gastar insanamente até que descobre que não tem mais nada, exceto uma montanha de dívidas. Talvez, ao ler esses enredos, você tenha se lembrado de uma ou duas pessoas. De fato, as histórias de vida de muitas pessoas poderiam se encaixar nesses enredos. Para cada enredo, podemos imaginar milhares de eventos e de personagens diferentes que poderiam nos distrair e imaginar variados finais. No entanto, alguma coisa arrastaria a história para o final disposto no enredo. Ou seja, não importa quanto esforço façamos, não podemos fugir do enredo. Para nossa sorte, não precisamos aceitar determinado enredo para a nossa vida, porque o enredo partiu de algo ainda mais profundo. A premissa. A premissa é a motivação da história. É a partir da premissa que tudo o mais ganha forma. E o mais importante da premissa, isto é, da motivação da história, é que podemos criar infinitas histórias a partir da mesma premissa. Ela pode ser dada na forma de pergunta. No caso do filme citado no início, poderíamos ter: o que aconteceria se uma pessoa descobrisse que nasceu e viveu por toda a vida em um grande estúdio de TV e que todas as pessoas em sua volta são atores de um reality show? Você deve perceber que a história que foi contada no filme poderia ser outra. Na verdade, poderia ser milhares de outras histórias. O personagem, em vez de se sentir traído e arriscar a própria vida para fugir daquele estúdio, poderia assumir o papel de estrela e se divertir com aquilo tudo. Ou um movimento de defesa dos direitos humanos
poderia processar a empresa de televisão e conseguir a saída do personagem, que viraria uma celebridade, dando entrevistas e participando de vários programas. Outra possibilidade era que o personagem se tornasse um revolucionário dentro do estúdio, provocando uma grande confusão que obrigaria a empresa a finalizar o reality show. Para que não reste dúvida quanto a esse conceito, daria alguns exemplos de premissas e respectivos enredos possíveis. Premissa 1. O que aconteceria se o filho de um renomado advogado decidisse se tornar vocalista de uma banda de rock? Enredo A. Um renomado advogado entra em depressão depois que seu filho abandona a faculdade de Direito para formar uma banda de rock. Enredo B. O filho de um renomado advogado se torna vocalista de uma banda de rock, conquistando o respeito e a aprovação de seu pai. Premissa 2. O que aconteceria se um casal apaixonado tivesse de se separar devido às suas carreiras profissionais? Enredo C. Um homem e uma mulher idosos conversam com amargura sobre uma difícil decisão do passado que não valeu a pena. Enredo D. Um homem e uma mulher idosos encontram-se casualmente e recordam de uma decisão difícil que tomaram, mas que os levaram para uma vida extraordinária. Premissa 3. O que aconteceria se um menino nascido em um dos bairros mais violentos da periferia de uma capital fosse estimulado pela própria família a abandonar a escola? Enredo E. Um menino de periferia é estimulado pela família a abandonar a escola, o que o faz se envolver com uma gangue violenta e entrar para o mundo do crime. Enredo F. O menino da periferia é estimulado pela família a abandonar a escola, mas ele insiste em estudar, chegando a obter o título de doutor e se tornando professor universitário. Para cada uma das premissas 1, 2, 3, há dois enredos que, como você já sabe, não são os únicos possíveis. Embora a premissa não possa ser mudada, o enredo pode ser diferente. Praticando. Agora que você já sabe que a premissa é uma motivação, você pode pensar em uma premissa para alguém que seja importante para você. Imagine uma pergunta na forma dos exemplos dados e, a partir dela, imagine o enredo. Escreva uma premissa ligada a você e, em seguida, escreva um enredo factual, isto é, o que aconteceu a partir dessa premissa. Depois escreva 3 enredos possíveis, diferentes do enredo factual. Um deles com resultado piorado e outros 2 com resultados desejados. Use o quadro 1 no final do capítulo como modelo. Por último, descreva-se como se você fosse uma personagem de um filme, detalhando características físicas e psicológicas, identificando suas habilidades e dificuldades, os desafios que já enfrentou, os que enfrenta e os que terá de enfrentar. Use o quadro 2 no final do capítulo como modelo. Em cada uma dessas tarefas, use de sua mais profunda sinceridade e reflita sobre cada aspecto, seja positivo ou negativo. Essa personagem é você ou só um papel que está representando? O que você mudaria nessa personagem? Qual o impedimento para romper com esse papel e assumir a sua própria identidade? Use o quadro 3 no final deste capítulo como modelo. Anote todas as suas respostas e não se acanhe em dar respostas longas e detalhadas, com as razões e as possíveis consequências de uma mudança de cenário, de figurino, de papel, de enredo. O que você aprendeu neste capítulo? Iniciamos a nossa conversa com o filme da vida financeira e levantamos algumas questões sobre o que escolhemos de fato nesse roteiro: cenário, figurino, papel, etc. Para que a analogia seja perfeitamente entendida, vimos conceitos importantes vindos do mundo dos cineastas. Assim definimos roteiro, escaleta, argumento, enredo e premissa. A ordem usual para se criar um roteiro é partindo da premissa para o enredo, do enredo para o argumento, do argumento para a escaleta, da escaleta para o roteiro. Escolhi falar deles na ordem inversa, ou seja, do roteiro para a premissa, para enfatizar que buscamos a raiz do que estamos vivendo, isto é, a raiz do filme da nossa vida, que é a motivação. No próximo capítulo, reveremos uma analogia muito utilizada que fala justamente sobre raiz, árvore e fruto, e que pode ser usada para melhorar a compreensão da nossa analogia da vida financeira como filme. Desejo a você uma excelente aprendizagem e até o próximo vídeo.